Antes de ser o justiceiro, Frank Castle foi um soldado. Um homem forjado na lama, sangue e silêncio do Vietnã. Essa é a história que poucos conhecem, o momento em que a guerra arrancou sua alma e plantou as sementes da vingança eterna. Em 1971, na base Valley Forge, o inferno não era uma metáfora. Era real. Frank Castle era capitão de infantaria do Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos. Liderava homens cansados, feridos e aterrorizados, todos à beira do colapso mental. Valley Forge era um posto isolado, cercado por inimigos invisíveis e por ordens desconexas vindas do alto comando. Mas Frank era diferente. Enquanto os outros temiam o escuro da selva, ele parecia se alimentar dele. Patrulhava à frente, nunca hesitava. Seus olhos não mostravam medo, apenas foco. Os soldados comentavam baixinho: havia algo errado com aquele homem. Não era apenas valentia. Era ausência de humanidade. E a cada dia de combate, algo mais em Frank se desconectava do mundo real. O soldado Steve Godwin, jovem e ainda agarrado a resquícios de moralidade, observava Castle com admiração e crescente inquietação. Frank era um líder, sim, mas não por empatia, se sim pelo exemplo de frieza absoluta. À noite, Steve ouvia Frank sussurrar no escuro da mata. Palavras sem sentido, conversas com uma presença invisível. Havia algo, e ali. Uma voz, talvez apenas fruto da loucura, talvez algo mais. Ela fazia promessas. Oferecia poder, propósito, guerra eterna. Em troca, só havia uma condição: Frank teria que aceitá-la. E a guerra, então, nunca acabaria. Steve começava a entender. Castle não queria ir embora. Ele não via a guerra como um inferno, mas como o único lugar onde sua alma fazia sentido. Para Frank, a selva era casa. E a guerra, e era a paz. A base Valley Forge foi esquecida pelo comando. Suas defesas estavam em ruínas. A munição escassa. Os soldados, à beira da deserção. Quando o ataque Vietcong finalmente veio, foi brutal. Tiros cortaram a madrugada. Explosões engoliram a vegetação. O caos reinou. Mas Frank Castle se ergueu como um monstro mitológico em meio à destruição. Com uma faca, uma M16 e uma fúria impossível de conter, ele eliminou inimigo após inimigo, corpo a corpo, sem remorso. Seus gritos misturavam-se aos estampidos de granadas. Seus olhos, vazios. Steve, escondido entre os escombros, observava aquilo não como uma vitória, mas como um sacrifício. Frank não estava defendendo a base. Estava selando um pacto. E a selva, em troca, o aceitava como seu filho eterno. Quando o dia amanheceu, todos estavam mortos, exceto Castle. Após o massacre, Frank foi resgatado, condecorado e enviado de volta aos Estados Unidos. Um herói. Mas ele sabia a verdade: o homem que embarcou no helicóptero não era mais Frank Castle. Algo havia ficado para trás, ou talvez algo tivesse entrado. De volta à sociedade, tentou reconstruir uma vida comum. Casou-se com Maria. Teve filhos. Sorria para os vizinhos. Mas tudo era uma mentira. Em seu coração, a guerra ainda pulsava. A selva sussurrava em seus sonhos. E a promessa feita naquela noite escura ainda exigia pagamento. A paz civil era só o silêncio antes da nova tempestade. Castle tentava ser humano, e mais algo maior e mais sombrio estava apenas esperando o gatilho certo. E ele viria, no pior dia de sua vida. Central Park. Um piquenique com sua esposa e filhos. Um momento de paz real, por um breve segundo. Até os tiros. Uma emboscada entre mafiosos. Balas perdidas. Sangue. Gritos. Maria. As crianças. Tudo ruído. Tudo desfeito. Frank segurando corpos mornos. A dor, imensa. Mas por dentro, e a selva sorriu. A voz voltou. Você aceitou. Agora é hora. E ele compreendeu. O pacto feito anos antes estava sendo cobrado.
Frank Castle foi enterrado com sua família. No lugar dele, nasceu o Justiceiro. Um homem que não busca justiça. Apenas equilíbrio pelo sangue. O uniforme não era símbolo. Era armadura para um espírito irrecuperável. O Justiceiro não persegue o crime. Ele o caça. E nunca mais ouve volta. E essa é mais uma página das Crônicas Heroicas. Se você curtiu essa história, deixe seu like e se inscreva para mais contos não contados do mundo dos quadrinhos. Sempre há outro herói, um outro vilão e mais uma reviravolta à espreita nas sombras. Te vejo no próximo capítulo.